Boa noite, brasileiros e brasileiras. Hoje eu quero falar a respeito do combustível, o aumento do combustível. A Petrobras surgiu em 1953. Getúlio Vargas foi quem criou a Petrobras. E ela é uma estatal de 1973 até 1997, ela pertencia ao governo federal. E também a Petrobras é a única que tinha poder, monopólio total para explorar o petróleo e também fazer o refino e a sua distribuição. Ou seja, a Petrobras reinava aqui no Brasil. Bom, o petróleo está lá embaixo no chão. Precisa furar, perfurar, extrair, tirar o petróleo. E ele é transportado por uma tubulação até uma refinaria, aonde ele vai ser refinado. E o petróleo, ele tem várias coisas que podem tirar dele. Nós temos o plástico, nós temos o diesel, a gasolina, a querosene, vários produtos que nós temos, que isto tudo é feito em uma refinaria. E essa refinaria é aqui no Brasil, brasileira, a refinaria. Mas por que de 53 até 97, quem era presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso? Você lembra? Já esqueceu? O Fernando Henrique Cardoso abriu o capital da Petrobras. Ela era 100% do governo brasileiro. Nossa! O Fernando Henrique Cardoso abriu, fez a privatização da telefonia. Contribuiu e muito a contribuição. Quem é da minha idade, que tem seus 60 ou mais velho, vai se lembrar do plano de expansão que existia na telefonia aqui no Brasil. Você que tem seus 20, 25, você nem sabe o que é isso. Não era fácil você ter um telefone. Hoje você entra em qualquer loja, você compra qualquer celular, com uma linha você já sai falando. Antigamente, no meu tempo, não. Você comprava um plano de expansão, todo aquele cabo de telefonia de poste em poste. Um dia aquele cabo de telefonia chegar na sua vila, no seu poste, na sua casa. Levava até 10 anos para o telefone chegar dentro da sua residência. Fernando Henrique Cardoso, então, com essa visão de privatizar as coisas do Brasil, ele abriu o capital do Brasil, da Petrobras, para o governo brasileiro, que é majoritário. O governo detém 50,3%. O Brasil detém 50,3% da Petrobras. Então, o Fernando Henrique Cardoso abriu essa sessão para que as pessoas pudessem comprar. Colocou na Bolsa de Valores. Você já deve ter assistido meus vídeos anteriores. A melhor coisa para você ter um futuro garantido é investir. 85, 90% dos brasileiros não sabem o que é Bolsa de Valores. Rapaz, mas como você adora fazer um financiamento, hein? Pegar dinheiro, colocar na caderneta de poupança, render 0,1% ao ano. Pelo amor de Deus. A Bolsa de Valores não é risco. Quando você compra a longo prazo, se você pegar o teu filho com 10 anos de idade, você pode comprar ações da Petrobras. Seu filho está com 10 anos. Daqui, quando ele tiver com 30 anos, o teu filho está rico.
Tá rico. E na poupança, você deposita R$ 1.000 hoje, daqui 100 anos tem R$ 1.000 do mesmo jeito, se o banco não catar de você. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele abriu a estatal e todos vieram comprar. Os brasileiros e também os estrangeiros. Aí o que aconteceu? A Petrobras hoje, para ela poder fazer alguma coisa política de preço, não está mais só do governo. O governo é um dos sócios, dos comandantes, e tem outros acionistas, vários acionistas. E isso funciona, gente, com qualquer empresa. Você consulta qualquer empresa, eletricidade, de água, de telefonia, de transporte, tudo. E para você mudar algumas diretrizes da empresa, você tem que ter também, ouvir os acionistas. Nós aumenta ou abaixa o preço do combustível? Se a maioria disser aumenta, você tem que concordar. Você se lembra no governo Michel Temer? Ele adotou a seguinte política da Petrobras. A Petrobras usa o preço de paridade de importação para definir o valor que cobrará nos distribuidores. Então, o preço de combustível é baseado no custo do mercado internacional. A margem de regularizar o risco do comércio. Como a moeda internacional é em dólar, então o preço influencia muito. Ou seja, o governo Michel Temer, ele adotou, colocou lá na Petrobras desta maneira. Por qual motivo? Na intenção do Fernando Cardoso era privatizar. Ele queria privatizar, a intenção. Então ele abriu as portas para a privatização. No governo Michel Temer, ele deu sequência ao que o Fernando Henrique Cardoso fez, que é a exportação e importação em dólar. Então, quando sobe o preço do barril, o dólar é a moeda que comanda o mundo. Então, quando sobe o dólar, aumenta aqui também. Então, o atual governo agora, o Bolsonaro, ele é o atual presidente, essa medida que é adotada pelo Michel Temer funciona até hoje no governo Bolsonaro. Bolsonaro nomeia vários diretores, presidentes da Petrobras. Ele tira um, põe outro, tira um, põe outro, tira um pro outro. Só que isso aí não vai mudar a questão da política. Não adianta trocar o diretor ou o presidente. As reuniões continuam existindo, mas os acionistas não aceitam abaixar. Porque toda empresa que tem o capital aberto na Bolsa de Valores tem que seguir essas normas. Então, o que acontece? Ele manteve desta maneira, já trocou vários presidentes, entendeu? Sai um presidente, entra outro. É uma visão, futuramente, de estar privatizando a Petrobras. Esse 50,3%, ele também pretende privatizar. Essa fórmula do Michel Temer, que está sendo em dólar, por isso que sobe o preço do combustível. Por quê? Porque se é política de preço da Petrobras, por isso que o governo federal, o Bolsonaro, ele reduziu a alíquota do imposto, do ICMS, ele abaixou. Ele exigiu que todos os governadores de todos os estados do Brasil abaixassem. Aí veio a Petrobras e aumentou. Por quê? Porque a Petrobras está seguindo aquilo que foi deixado pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Michel Temer. É uma regra, é um contrato que está na empresa. Teria que mudar isso. Mas o governo Bolsonaro não mudou nada disso. Então, preste atenção.
Preste atenção nisso. O governo Bolsonaro zerou o imposto dos combustíveis para todos os governos do Paraná. Era para a gasolina estar a R$ 4. Só que quando os acionistas da Petrobras tomaram conhecimento de que Bolsonaro tinha zerado o ICMS do combustível, o que eles fizeram lá, os acionistas? Eles aumentaram o preço do combustível. Ou seja, o Bolsonaro estava enxugando gelo. Entende? Dessa forma, a estatal assegurava os impactos dos preços dos mercados internacionais para o consumidor interno, no caso nós aqui, os brasileiros. Dependendo da interferência dos preços, porém, em alguns momentos, essas políticas adotadas pelo governo Lula e também Dilma Rousseff fazia a Petrobras lucrar menos ou ter prejuízo, se vender no embaixo interno com o combustível abaixo do preço do que tinha importado, pagado, era desvantajoso. Você vender por 10 e comprar por 20. Então, essa política adotada pelo o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma Rousseff e o Michel, o que eles fizeram? No governo Lula, o dólar era baixo no governo Lula. Por qual motivo? Porque lá nos Estados Unidos, lá na economia, nos Estados Unidos a economia estava uma beleza. Lembra da General Motors? Quase faliu. O governo Barack Obama diz o seguinte: eu vou pôr o dinheiro nisso aí, ó. É uma empresa americana, eu vou investir dinheiro para que a General não feche as suas portas. E o Barack Obama botou dinheiro em cima, senão a General nossa tinha falido. A General Motors daqui do Brasil estava mandando dinheiro para lá. Com o dólar baixo, nos deu uma sensação que todo mundo estava comendo 10 quilos de carne por dia. Entendeu? Se essa política adotada pelo Michel Temer tivesse adotado como Barack Obama fez nos Estados Unidos, hoje nós estaríamos comendo 20 quilos de carne por dia. Você tem que ter um pensamento macro, grande. Você não tem que ter um pensamento assim, ó, botar a culpa num só. Basta você ver o que apareceu ali na imprensa, a CNN, um inglês abastecendo o carro dele, um inglês abastecendo. Então eles tiraram todos os frentistas. Lá no estado do primeiro mundo, eles acabam com pega os pequenos e põe lá em cima. Aqui no Brasil é diferente. O político aqui, o sistema pega o cara que está lá em cima e bota lá embaixo. Desde do Getúlio Vargas. Ninguém se combate pobreza alimentando a pobreza. Você só se acaba com a miséria, acaba com a pobreza, criando emprego, criando oportunidade, coisa que não tem aqui. E lá na Inglaterra saiu no CNN, eles falsificavam os atestados para não ir trabalhar, porque o preço do combustível estava um absurdo. Se ele fosse trabalhar todo dia, o que ele ganhava não dava para pagar o combustível. Se você for ver os meus vídeos, você vai ver isso aí. Então, o que acontece? No governo Lula, essa fórmula que ele colocou, o dólar estava em baixa, facilitou bastante. Todo mundo comia 5 quilos de carne por dia. Mas por que não deu certo? Lá deu certo, no Lula deu certo e agora não dá. Porque ele não adotou a economia. O dólar estava em baixa, então todo mundo comia carne. Os freezers estavam superlotados. Quando o Fernando Henrique Cardoso abriu a capital da Petrobras e colocou na Bolsa de Valores, os acionistas entraram de sola. Todo mundo comprou ações. Então essa política adotada, o que aconteceu?
o Lula, o Michel e a Dilma seguiu, não vai de acordo, não vai com as regras e as normas das coisas que vai na Bolsa de Valores. O que aconteceu? A Petrobras pagou uma multa bilionária na Bolsa de Valores em Londres. Bilionária. Então, quando abrir o capital, tem que seguir essas regras aí também. Você abre o seu negócio. Aí na sua casa mesmo, você abre um negócio aí, você abre uma papelaria, o dono é você. Se você colocar essa papelaria, um exemplo, colocar na Bolsa de Valores, e eu vou comprar ações da sua papelaria, você não pode chegar e fazer o que você quiser por conta sua, porque eu comprei ações. Você tem que conversar comigo para fazer qualquer tipo de mudança. Eu posso dar opinião porque eu comprei. Então, quando falam, a Petrobras está dando lucro para os acionistas, qualquer empresa que está na Bolsa de Valores, o acionista tem que comprar as ações para ficar rico, do que caderneta de poupança. Você bota R$1.000 hoje lá, daqui a um ano está R$1.000 lá. Então, a maioria compra as ações da Petrobras. Quando o Fernando Henrique Cardoso abriu, já era intenção de dar uma continuidade para a privatização da Petrobras. Por isso ele abriu as portas para isso, para o capital. No governo Lula, ele usou a mesma política, a diminuição de preço, variação do mercado internacional pelo petróleo, mas também os custos de produção do mercado aqui no Brasil seguravam os impactos do mercado internacional para o consumidor interno. Meu Deus, será que você não entende? Isso dura pouco, isso não é eterno, gente. Vamos pensar grande. Em alguns momentos, a política fazia a Petrobras lucrava muito, outras vezes lucrava pouco. Agora, por que está esse prejuízo aqui? Você lembra quando eu comecei a falar o vídeo aqui, que eles começam a explorar, furar, tirar o petróleo, vai até uma refinaria. A Petrobras detém 80% aqui do Brasil. 80%. O Fernando Henrique Cardoso tirou. O Brasil tinha 80% aqui do Brasil da refinaria. Fernando Henrique Cardoso tirou. Aí você tem que respeitar a minha opinião e eu respeito a sua. Só que para privatizar a Petrobras é necessário também tirar da Petrobras o refino do petróleo, porque ela mantém o monopólio. Ela manda e desmanda. Ela manda e desmanda. As outras empresas vieram aqui para o Brasil. Então, o que o presidente Bolsonaro tinha que fazer? O Brasil ainda tem o monopólio da Petrobras, da refinaria. O que o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, tinha que fazer? Sentar e conversar com os acionistas. Ou vocês abaixam o preço do combustível, ou eu vou barrar o monopólio da refinaria de petróleo que está aqui no Brasil, porque o petróleo sai daqui. Então eu vou parar de exportar petróleo. Ou vocês abaixam, ou não tem mais petróleo. Esse seria o caminho ideal, segundo o que eu entendo. Porém, eu não estou aqui para ensinar ninguém, não estou aqui para criar confusão na mente de ninguém. Eu não sou acionista da Petrobras. Quem deveria ver isso aí é o ministro lá, o Paulo Guedes, que está matando, acabando com o nosso Brasil. Se o Paulo Guedes quiser, ele pode fazer isso. Monopolizar 80% do petróleo aqui do Brasil. Mas ele não vai fazer. Por quê? Porque quanto mais os acionistas ganham, mais o Paulo Guedes também ganha. E alguma coisa precisa ser feito. E nós estamos próximo de fazer uma mudança nisso aí.
Misael Honório, de Bandeirantes, para os 4 continentes. Um abraço a todos.